Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Milionários, e esta semana para falar de um sentimento completamente inútil, a culpa. Existe um de igual valor, a preocupação, na qual falarei na próxima semana. No decorrer de toda a vida, as emoções mais fúteis são o sentimento de culpa pelo que foi feito e a preocupação com o que poderia ter sido feito. Aí estão os grandes desperdícios, preocupação e culpa. Culpa quer dizer que você desperdiça seus momentos presentes imobilizado em consequências de um comportamento passado, enquanto que a preocupação é um estratagema que o mantém imobilizado no presente em função de alguma coisa futura. Quase sempre, alguma coisa sobre a qual não tem qualquer controle. Pode ver isso claramente se tentar pensar em si próprio, sentindo-se culpado de um acontecimento que ainda não ocorreu, ou preocupando-se com alguma coisa que já aconteceu. Embora uma reação vise ao futuro e a outra ao passado, ambas servem ao propósito idêntico de mantê-lo zangado ou imobilizado no presente momento. Vamos dissertar sobre a culpa. A maioria de nós foi submetida a uma conspiração de culpa no decorrer de nossas vidas, uma trama não deliberada para nos transformar em verdadeiras máquinas de culpa. A máquina funciona assim. Alguém envia uma mensagem destinada a lembrar-lhe que você foi um mau sujeito por causa de alguma coisa que disse ou sentiu ou que deixou de sentir, que fez ou que deixou de fazer. Você reage sentindo-se mal em seu momento presente. Você é a máquina da culpa. Um dispositivo que anda, fala, respira e que reage com culpa toda vez que o combustível apropriado é derramado dentro de você. A culpa é o mais inútil dos comportamentos dos pontos fracos. É de longe o maior desperdício de energia emotiva. Por quê? Porque, por definição, você está se sentindo imobilizado no presente por alguma coisa que já aconteceu. E nenhuma dose de culpa poderá jamais mudar a história. A culpa não é apenas uma preocupação com o passado, é a imobilização do momento presente por causa de um acontecimento passado. E o grau de imobilização pode ir de um ligeiro aborrecimento a uma severa depressão. Se você está apenas aprendendo com o passado e jurando evitar a repetição do mesmo comportamento específico, não se trata de culpa. Você sente culpa somente quando é impedido de agir no momento presente, em resultado de se ter anteriormente comportado de determinada maneira. Aprender com os próprios erros é uma atitude sadia e uma parte necessária do desenvolvimento. A culpa é doentia, porque nela você está usando erradamente a sua energia para se sentir agora ferido, aborrecido e deprimido por um acontecimento que já é histórico. E é fútil, da mesma forma que é doentia. Não há culpa que seja capaz de desfazer qualquer coisa. Existem várias origens de culpa. Eu não vou citar todas, pois ficaremos aqui mais de horas, e o objetivo deste vídeo não é esse. Somente os principais. Vamos a eles. Manipulação da criança para executar uma tarefa por meio da culpa. A mãe: Rodrigo, vai buscar as cadeiras lá em cima, já vamos almoçar. A criança: ok, mamãe, num minuto. Estou olhando o jogo e faço isso assim que acabar este lance. Sinal de culpa emitido pela mãe: pode deixar, eu faço isso, mesmo com as minhas costas doendo. Fique aí sentado e divirta-se.
Rodrigo tem visões da mãe caindo com 6 escadas por cima dela e sente-se responsável. Tem também a mentalidade do eu me sacrifiquei por você, que é extremamente eficaz como produtora de culpa. As referências às dores do parto são um exemplo dessa atitude produtora de culpa. Diz a mãe, suportei 18 horas de dores só para trazer você ao mundo. Outra afirmação muito eficaz é, permaneci casada com seu pai por sua causa. Este tem por objetivo fazer você se sentir culpado pelo mau casamento da sua mãe. A culpa é um método eficiente para a manipulação das ações dos filhos pelos pais. Está bem, vamos ficar aqui sozinhos, vá, divirta-se, como sempre fez, não se preocupe conosco. Afirmações desse tipo são eficazes para fazer você telefonar ou visitá-los com regularidade. Existe também a tática do você nos desgraçou. Também é bastante útil. Ou então, que pensarão os vizinhos? As forças externas são convocadas para fazer você se sentir mal pelo que tenha feito e para impedi-lo de pensar por si próprio. A doença dos pais é uma superfabricante de culpa. Você fez a minha pressão subir. As referências a vou me matar ou então você quer que eu tenha um ataque do coração são eficazes estimulantes de culpa, do mesmo modo que o fato de censurá-lo praticamente em todos os problemas normais associados ao envelhecimento. Você precisa de ombros largos para carregar essa culpa por aí, já que ela pode, literalmente, durar a vida inteira e, se você for particularmente vulnerável, pode mesmo carregar a culpa da morte de um dos pais. A lista é muito maior, mas vamos parar por aqui. Que tal falarmos das culpas vinculadas ao amante ou cônjuge? São muito interessantes. A culpa do se você me amasse constitui um meio de manipular um amante. Essa tática é particularmente útil quando alguém deseja punir um parceiro por alguma atitude em especial, como se o amor dependesse do tipo certo de comportamento. Sempre que uma pessoa não corresponde ao desejado, a culpa pode ser usada para trazê-la de volta à posição certa. Ela tem que se sentir culpada por não ter amado o outro. O rancor, os longos silêncios e os olhares magoados são métodos úteis para engendrar culpa. Não quero falar com você, ponha-se no seu lugar. Ou, não se apaixone por mim. Como é que espera que eu seja carinhosa depois do que você me fez? Esta é uma tática geralmente empregada no caso de comportamento inconveniente da parte de um dos parceiros. Frequentemente, anos depois de um incidente, uma atitude é relembrada para ajudar a outra pessoa a escolher uma culpa atual. Você já se esqueceu do que me fez em 2003? Ou então, como é que você quer que eu acredite em você se uma vez você já me decepcionou? Dessa maneira, um dos parceiros pode manipular o presente do outro com referências ao passado. Se um deles finalmente se esqueceu daquilo, o outro pode, periodicamente, trazer a coisa de volta para manter presentes os sentimentos de culpa em relação ao comportamento passado. Que tal? A culpa inspirada pelos filhos é muito interessante. Preste atenção. O jogo da culpa inspirada pelos pais pode ser feito invertido. A culpa pode ser uma rua de dupla mão e as crianças são tão capazes de usá-la na manipulação de seus pais como vice-versa. Se uma criança percebe que seu pai ou mãe não pode vê-la infeliz e se sentirá culpada pelo fato de ser um mau pai, ela com frequência tentará usar essa culpa para manipular o genitor. Um acesso de raiva no supermercado pode produzir o doce desejado.
O pai da carne deixa ela fazer isso. Portanto, o pai da carne é um bom pai e você não é. Ou então, você não gosta de mim, se gostasse não me trataria dessa maneira. E tem também o ultimato. Eu devo ser adotada, meus verdadeiros pais não me tratariam assim. Todas essas afirmações carregam a mesma mensagem. Você, como pai, deveria se sentir culpado por me tratar dessa maneira. É claro que as crianças aprendem esse comportamento gerador de culpa através da observação dos adultos de seu mundo, usando para conseguir as coisas que querem. A culpa não é um comportamento natural, é uma reação emocional aprendida, que só pode ser usada se a vítima mostra ao explorador que ela é vulnerável. As crianças sabem quando você é susceptível. Se constantemente lhe lembram as coisas que você fez ou que não fez com o propósito de obterem aquilo que desejam, então é porque aprenderam o truque da culpa. Se seus filhos usam semelhantes táticas, é que as aprenderam em algum lugar, muito provavelmente com você. Os professores são excepcionais geradores de culpa, e as crianças, uma vez que são extremamente sugestionáveis, são excelentes objetos de manipulação. Estas são algumas das mensagens de culpa que produzem infelicidade presente na gente jovem. Sua mãe vai ficar muito desapontada com você. Ou você deveria ficar envergonhado por ter tirado esta nota. Um menino inteligente como você? Ou então, como é que você pôde magoar seus pais dessa maneira depois de tudo que eles fizeram por você? Não sabe o quanto eles desejam que você se torne um médico? E por fim, você foi reprovado no teste porque não estudou. Agora terá que se virar sozinho. A culpa é muito usada nas escolas para fazer com que as crianças aprendam certas coisas ou se comportem de determinadas maneiras. E lembre-se de que, mesmo como um adulto, você é um produto de tais escolas. A religião é usada frequentemente para produzir culpa e, portanto, comportamento manipulado. Aqui geralmente foi Deus que você decepcionou e, em alguns casos, a mensagem é no sentido de que você será mantido fora do céu por ter se comportado mal. Se você amasse a Deus, não se comportaria dessa maneira. Ou você não irá para o céu a menos que se arrependa de seus pecados. Ou você vai se sentir mal por não ter ido à igreja durante três semanas. Vai sofrer bastante depois disso, talvez seja perdoado. Ou ainda, você desobedeceu a uma das leis de Deus e deveria sentir-se envergonhado por si próprio, entre outras besteiras e idiotices de igual valor. Existem muitas outras instituições produtoras de culpa, como, por exemplo, a gorjeta, que constitui uma prática que acabou refletindo não um serviço de qualidade superior, mas a culpa da pessoa que é servida. Espertos garçons e garçonetes, motoristas de táxi, motoboys e outros empregados aprenderam que a maior parte das pessoas não sabe enfrentar a culpa de não se comportar de maneira correta e assim dará a gorjeta na percentagem habitual, independente da qualidade do serviço oferecido. Dietas constituem uma área carregada de culpa. Aquele que se submete à dieta come um biscoito e se sente mal o dia inteiro por ter sido fraco durante o momento. Se você está se esforçando para perder peso e cede a um comportamento contraproducente, pode aprender com isso e tratar de ser mais firme em seu momento presente. Mas sentir-se culpado e cheio de autocensura
É uma perda de tempo, porque se você se sentir assim por muito tempo, tenderá a refletir o excesso de comida como sua própria maneira neurótica de sair do dilema em que se encontra. Talvez a área em que a culpa floresça mais plenamente em nossa sociedade é no terreno do sexo. Os pais criam culpa nos filhos por atos ou pensamentos sexuais. Os adultos não se sentem menos culpados em matéria de sexo. As pessoas se escondem para ver filmes pornográficos, para que os outros não fiquem sabendo como se comportam mal. Há pessoas que não podem admitir que gostam de sexo oral e muitas vezes sentem-se culpadas até mesmo por pensamentos nisso. As fantasias sexuais são também eficientes produtoras de culpa, principalmente nas igrejas. Todas. Muitos se sentem mal pelo fato de terem tais pensamentos e negam a existência deles, mesmo em particular ou em terapias. Isso é apenas um ligeiro rol de influências culturais que conspiram para ajudar você a escolher a culpa. A seguir eu vou lhe dar algumas estratégias para aliviar a culpa. Preste muito atenção. Primeira, comece a encarar o passado como algo que nunca poderá ser mudado, não importa a maneira como se sinta a respeito. Segunda, pergunta a si mesmo, o que é que você está evitando no presente com culpa do passado? Pela circunstância de refletir isso em particular, você eliminará a necessidade de culpa. Terceiro, reconsidere seus sistemas de valores. Em que valores você acredita e quais são os que finge aceitar? Faça uma relação de todos esses falsos valores e decida-se a viver de acordo com um código de ética que seja estabelecido por você mesmo e não por um que lhe tenha sido imposto pelos outros. E por fim, faça uma relação de todas as coisas más que você fez em sua vida. Atribua-se pontos de culpa para cada uma delas, numa escala de 1 a 10. Some os resultados e veja se faz alguma diferença no presente, se no final é igual a 100 ou a 1 milhão. O momento presente continua a ser o mesmo e toda a sua culpa não passa de um desperdício de energia. Até a próxima!